Boa noite. Vou mandar para vocês um link aqui. Podem começar respondendo. Vocês já utilizaram o Mentimeter? Mentimeter, qualquer coisa assim? Bem, então vou começar a apresentar aqui minha tela. Aí já vejo, já explico para vocês. Vocês vão entrar aí no link que eu mandei no chat e vai pedir, não sei se, eu acho que pelo link você já vai direto para a pergunta, né? Que é essa que está aqui. Quando falamos em Roma antiga, o que te vem à cabeça? Confirma aí para mim como é que abre. Aí vai aparecer um espaço, né? São 4 espaços, e aí você pode colocar até 4 palavras ou 4 frases, enfim. E conforme vocês forem respondendo, vai formando a nuvem de apresentação aqui para mim. Peraí. Vão respondendo aí. Não precisa mandar as 4, né? As 4 palavras. Pode ser menos. Mas puxa aí na memória. Enquanto vocês vão mandando, eu vou abrindo, vou tentar abrir o chat aqui em outro dispositivo. Tentem ser, assim, mais específicos. O mais específico possível, né? Então, que nem aqui, cultura, né? O que da cultura? Das esculturas, que são alguma coisa, você lembra da pintura, que é alguma coisa, da arquitetura, que é alguma coisa, ou você lembra das esculturas, né? Você lembra da arquitetura. Vamos lá.
Ó, aqui embaixo aparece para mim quantas pessoas mandaram. Vamos lá, temos 15 pessoas, só 7 mandaram aqui. Mais um minutinho para vocês poderem mandar. Pessoal que entrou agora, vou pedir para vocês acessarem esse link que está no chat e responderem a essa pergunta aí. E vai aparecer para vocês, né? Quando falamos em Roma, Roma antiga, o que te vem na cabeça? Vamos lá, mais um minutinho para mandar. Olha só, vamos pensando aqui, enquanto todo mundo termina de enviar, vamos pensando em algumas palavras que estão aqui. Acho que a questão de ser um império, né? Um exército, império, império dominante, imperadores, exército, acho que essa é a parte mais marcante, realmente. Coliseu, sim, política do pão e circo. Aqui, aparentemente, então, o que vocês mais lembram é a questão do império, né? E é interessante porque o império não é o período mais longo, nem mais expansivo de Roma, né? É a República. A história romana, então, pode ser dividida em 3 períodos. Primeiro é a monarquia, segundo a república e terceiro o império. E a parte de expansão é justamente na república e não no império. Não? Agora eu vou mudar a pergunta, tá? Vamos lá, vai mudar aí para vocês. Quem fechou, clica de novo no link. O que vocês acham, né, que nós temos ainda hoje na nossa sociedade, pelo que vocês sabem, ouviram falar, acreditam, enfim, não precisa ter certeza absoluta, o que nós temos hoje que é um legado romano? Nós aprendemos com os romanos, começamos a fazer com os romanos, ou até fazemos diferente por conta dos romanos. Já veio uma boa política. Roma foi a primeira república da história, né? Latim é uma boa, na verdade, não é nem só o latim, né? Mas porque os nossos idiomas aqui, principalmente do Ocidente, derivam muito do latim. Português, espanhol.
O alfabeto romano, o nosso alfabeto realmente. A Igreja Católica, apesar de ter surgido dentro ali do Império Romano, a gente não considera que é um legado romano, né? Porque para o catolicismo predominar, foi necessário, de certa forma, que a cultura romana fosse silenciada. Arquitetura. Vamos lá, mais alguém vai mandar alguma coisa? Bem, vou deixar aqui, né? Isso vai ficar salvo aqui na aula, vai ficar salvo para mim. Depois a gente volta a essas perguntas para a gente verificar o que nós podemos dizer que foi um legado romano realmente, né? Vamos aumentar esse repertório. Bem, olha só, hoje a apresentação aqui que eu vou usar não é bem uma apresentação, porque eu tive que fazer no celular, e aí eu tive que meio que improvisar, mas vai dar certo, né? Roma. Alguém sabe qual é a origem de Roma? Quando Roma foi fundada? Qual é a história, a lenda por trás da fundação de Roma? Essa imagem aqui vocês já conheciam? A loba? É da mitologia, professora? Podemos dizer que não é exatamente a mitologia, é uma lenda, né? Quando a gente fala em mitologia, a gente está falando do que é a religião, né? Do que era, no caso, a religião em Roma, do que era a religião na Grécia, do que era a religião lá dos celtas, e aqui não faz exatamente parte da religião. Bem, essa daqui é a chamada loba capitolina. Isso, Rômulo e Remo. Essa é uma das estátuas mais famosas, assim, porque é uma das lendas mais famosas que tem pelo mundo. Quem gosta de futebol já deve ter visto essa loba também, porque ela é símbolo da cidade de Roma, do time, né? Roma. Só ver aqui. Bem, a lenda, né, diz que existia um rei de uma cidade lá na Itália, né? Lá no centro da Itália, chamada Alba Longa. Lá em Alba Longa, dois irmãos disputaram o trono daquela cidade e o que não era rei ainda, que era... E agora eu não lembro o nome dele, mas o fato é que o rei Amúlio, ele foi tirado do trono pelo seu irmão. E aí ele levou a sobrinha para um templo e ela ficou lá trancada num templo. A ideia era que essa sobrinha não se casasse para que ela não gerasse herdeiros que viessem reivindicar o trono de Alba Longa. Porém, o que não se esperava, né, é que essa moça receberia uma visita certo dia do deus Marte, que é o deus da guerra. E aí ela ficou grávida de gêmeos. Só que o tio dela, obviamente, não queria
Voltou? Então, a sobrinha, né, ela foi trancada lá no templo e ela teria que servir lá a religião. Só que ela recebeu a visita do deus Marte, que é o deus da guerra, e ficou grávida dele, né? Grávida de gêmeos, e eles foram chamados de Rômulo e Remo. Quando o tio dela soube dessa história, ele achou um absurdo, mandou pegar as crianças e matar. Só que é como quase toda história que envolve matar um bebê, que a gente conhece, né? A pessoa teve, digamos assim, uma dó e jogou eles no rio dentro de um cesto. Esse cesto parou na beira do rio e esses nenéns foram cuidados, amamentados inicialmente por uma loba, até que eles foram encontrados por um pastor que cuidou deles. Eles cresceram, descobriram a sua origem e voltaram lá para Alba Longa e colocaram o avô deles de volta no trono. Como recompensa por esse feito, eles ganham, digamos assim, uma espécie de um território onde eles poderiam criar a própria cidade deles. E aí, os irmãos Rômulo e Remo, eles precisam decidir quem vai ser o rei dessa cidade. E eles vão subir nos montes, porque a região ali onde fica Roma, onde ficava Alba Longa, é uma região com muitos montes. Então, eles subiriam nos montes e ali eles teriam que esperar ter alguma espécie de visão, alguma coisa que indicasse quem deveria ser o rei. O Rômulo, ele sobe no Monte Palatino e ele vê 12 aves. Já o Remo, ele sobe no Monte Aventino e vê um abutre. E isso seria um sinal de que Rômulo seria o primeiro rei. Só que eles também vão brigar e por isso Remo, nossa, eu misturei os 11 agora, hein? Por isso Remo vai se tornar vai morrer e Rômulo vai ser o primeiro rei. Essa não é exatamente a parte mais importante dessa história, né? A parte mais importante, por incrível que pareça, é a parte de que eles seriam filhos de Marte. Quando a gente fala sobre a fundação de um povo, a gente tem que pensar nesses mitos e analisá-los, né? Vocês conseguem pensar por que Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte, por que não de outro? Qual é a ideia que esse mito, que essa lenda está passando sobre essa civilização, né? Sobre a civilização romana? O que será que eles querem dizer? É quase como se fosse uma predestinação. Roma estaria predestinada a ser o quê, segundo esse mito? E aí? Eu acho que vocês sabem. Quando eu perguntei aqui para vocês o que vocês pensam, o que vocês lembram de Roma, a maioria já falou disso. Ó. Então, Vitória, Marte é o deus da guerra. Então, exato, Joelma, é mais ou menos, é bem por aí realmente. É como se fosse Roma estaria predestinada a ser aí um grande império, a vencer combates, né? É isso que esse mito quer dizer. Essa é uma história real? Provavelmente não, né?
Mas, digamos assim, o que Roma tem de vantagem para que essa história seja repetida sempre é que durante a monarquia, o primeiro período ali, aliás, durante o Império, teve um incêndio em Roma que destruiu boa parte dos documentos da monarquia. Então, esse início de Roma, da história romana, que vai de 753 a.C. a 509, é um período bastante enigmático, assim, né? A gente conhece mais as lendas do que os fatos, mas poucos detalhes, né, sobre o que aconteceu durante todo esse período. Bem, aí, ok, Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma. E ela estava predestinada, mas faltava uma coisa muito importante nessa cidade, que é a população. Então, como é que eles vão povoar essa cidade? E aí a gente entra em outra lenda também, mais uma das coisas que se conhece pouco, que é a lenda do rapto das Sabinas. O rapto das Sabinas é o seguinte: Roma tinha, em essência, soldados. Quase não tinha população de maneira geral, era basicamente um exército. O que faltava, né? Faltava gente. Aí, os romanos foram até os sabinos, um povo que vivia ali nas proximidades, e queriam se juntar a eles, casar pessoas, né, romanos com sabinos e tal. E os sabinos não gostaram e negaram esse tipo de relação. Os romanos voltam então para Roma e preparam, digamos assim, um golpe, né? Eles fazem uma festa, um banquete, tudo, e chamam os sabinos, muitos poderosos sabinos, e aí é uma festa em que famílias sabinas inteiras vão até Roma. Aí, desculpa, peraí. Num determinado momento, Rômulo levantaria a mão e isso seria um sinal para os demais soldados de que havia chegado o momento, que é o que é retratado nessa, mas quase o que é retratado aqui nessa imagem, né, nessa tela. Eles basicamente sequestram as mulheres sabinas, principalmente as mulheres jovens, e essas mulheres vão ter relacionamentos além da fala sobre como se elas se apaixonassem, né, pelos romanos. E aí os sabinos vão guerrear contra os romanos, tentar trazer as mulheres de volta, e elas interfeririam em nome dos filhos, e isso levaria a uma união dos romanos com os sabinos. Então, obviamente, né, se esse evento ocorreu, o rapto das Sabinas, não foi tão romântico assim. Mas o que tem de importante nessa lenda? E aí? O que ela fala? O que ela quer dizer da história romana aí?
Sim, é uma das lendas de origem de Roma, mas é mais do que simplesmente a origem, né? Que aspecto, né, da origem romana essa lenda contaria? Não, ainda não é o Império. Estratégia e império são duas questões interessantes, até porque reforçam aquela ideia de que Roma tem um exército ótimo e está predestinado a grandes coisas, né? Na verdade, essa é uma lenda que vai contar sobre a união entre o povo sabino e o povo romano. Então, não se sabe exatamente como esses dois povos se uniram, assim como não se sabe exatamente como os romanos se uniram aos etruscos, que era um povo muito forte ali na região da Itália. Então, essas lendas nos dão algumas dicas, né, do que teria acontecido. Bem, que unificação. Essas são as lendas, né? Aí a gente tem que pensar na origem histórica de Roma. Deixa eu diminuir aqui. Bem, essa é a Península Itálica, né? Então, a botinha é a Itália e vocês lembram o conceito de península, uma região do continente cercada pelo oceano, pelo mar. Roma está aqui, ó, bem no centro. Roma surgiu a partir da união de diversos povos da Península Itálica. Não se sabe exatamente como, né, se deu essa mistura, mas a gente tinha aqui já na península, né, diversos povos. Então, lá durante a segunda diáspora grega, eles ocuparam aqui o sul da Península Itálica. Nós temos os cartagineses, que são pessoas do norte da África. Nós temos os italiotas, os etruscos, né, que dominavam aqui todo o norte da Itália, e eles se unificam, tá? A partir, eles vão começar a se unir desde esse começo, né, do Rapto das Sabinas, mas lá durante a República, quando Roma começa a se expandir, aí ela vai unificar toda a Itália dentro de um império só. Essa sociedade que vai surgir, ela é muito parecida com aqueles genos lá da Grécia. Então, nós temos aquela figura do pater, que é o pai da família, que manda em tudo. Nós vamos ter também aqueles que vão se tornar os proprietários de terra, que são os patrícios. E os patrícios vão formar a elite romana, eles que vão participar do governo aqui na monarquia. Em pé de igualdade com o rei, eles vão participar do Senado, né? E nós temos os plebeus, que são os não patrícios, né? Essas são as duas principais divisões da sociedade romana. Porém, nós podemos botar uma lupa ali nessa pirâmide, né, dessa sociedade, e colocar mais dois grupos. Os clientes, que eram plebeus que de alguma forma estavam junto dos patrícios e prestavam serviços a eles, tinham uma certa lealdade, uma certa proteção por conta disso.
E a gente tinha os escravos, que a princípio não eram muitos, mas que existiam desde o início de Roma. Esses escravos eram pessoas que se tornavam escravas por dívidas e prisioneiros de guerra. Assim como os povos da Mesopotâmia faziam, os romanos também faziam, que é essa coisa de, em uma guerra, você transforma o exército que perdeu em escravo. E aqui, então, são as duas origens dos escravos inicialmente em Roma, no período da monarquia. Em termos de governo, nós tínhamos 3 instituições. O Senado, a monarquia, né, o rei, e a Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata são cidadãos, também todos patrícios, tá? Essas cúrias eram associações religiosas. E de lá dessas associações religiosas saíam cidadãos que poderiam falar na Assembleia. O Senado, formado pelos anciãos das famílias patrícias. E era quem era senador, né? O senador era um cargo vitalício. Então, enquanto a pessoa vivesse, ela estaria lá no Senado. Eles nomeavam o rei, isso é importante, e elaboravam as leis. Então, mesmo durante esse período de monarquia, o rei não tinha exatamente um poder tão grande em Roma. Né? No geral, quando a gente fala de monarquia, isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Nós não estamos falando que é necessariamente um governo com um rei, né? Um cargo com muito poder. Tá? A questão de ser monarca, de ser rei, é um título. O poder vai variar de lugar para lugar, de época para época. O rei tinha o cargo vitalício, mas não era hereditário. Então, também, se o seu pai fosse rei, isso não significaria que você vai ser rei também. Esse rei tinha funções militares, jurídicas, né, judiciais e religiosas. Desse período, nós conhecemos 7 reis. 4 deles são latinos e 4 deles são etruscos. Então, depois que houve essa unificação com os etruscos, que vai ser, junto com os gregos, um dos povos que mais influenciaram culturalmente os romanos. Aqui, como se deu essa união com os etruscos, provavelmente a partir de uma guerra, né? Uma luta entre essas cidades. E, na verdade, esse aqui é interessante, ocorre uma dominação etrusca. Mas assim como os macedônios dominaram a Grécia, mas quem prevaleceu foi a cultura grega, aqui a gente vai ter mais ou menos isso, né? De que quem domina são os etruscos, mas a gente vai ficar conhecendo como romanos tudo que vem a partir dessa unificação. A gente já vai ter aqui no final da monarquia, bem no finalzinho, a divisão da sociedade em 5 classes, uma divisão censitária. Então, eles vão dividir a população a partir da renda, né? Dessas centúrias que vão ser formadas, vão sair soldados, as companhias de soldados. E uma coisa muito importante aqui sobre o exército romano. Inicialmente, quem bancava os custos daquele soldado era o próprio soldado. Então, isso fazia com que quem tivesse mais dinheiro, os patrícios, estariam em cargos mais altos. Os plebeus pobres estariam abaixo ali na hierarquia, eles seriam a linha de frente, né? Eles eram, então, quando o exército romano entrava em guerra, os primeiros a irem
eram os plebeus. Então, eram os que mais morriam também. E aí, olha só, vai ser importante isso daqui para a República, né? Esses caras que iam lutar lá no exército romano, eles não tinham nenhuma garantia, eles não recebiam nada por isso. Então, esse cara, ele tinha uma pequena terra, ele tinha um pequeno comércio. A hora que ele saía e ia lutar no exército, quem que cuidava desse comércio? Quem que cuidava das terras? No geral, ninguém, né? As terras, no geral, ficavam descuidadas. O comércio não funcionava igual. E aí, esses homens voltavam da guerra com dívidas e se tornavam escravos. Né? Então, participar do exército romano para os plebeus tinha um preço muito alto. E aí, essa escravidão também por dívida, também é interessante pensar que ela é temporária. Né? Então, enquanto você está com a dívida lá, sei lá, você tem 10 de dívida, então você vai ficar 10 anos, 10 meses. Você tem 20, você vai ficar 20 como escravos, né? Vai depender aí de uma negociação. Bem, 509 a.C., nós temos uma grande revolta patrícia que vai derrubar o último rei de Roma, que é Tarquínio o Soberbo. Tarquínio era um rei etrusco, de origem etrusca, e ele abusava dos seus poderes como rei. Então, ele queria promover reformas em Roma, aumentando o poder do rei. E os patrícios, que são aquelas famílias mais antigas de Roma, né? Não vão ver isso com bons olhos e vão tirar o Tarquínio do poder. Derrubando Tarquínio, nós iniciamos a República Romana. Vai durar aqui praticamente 500 anos. A forma que os patrícios vão organizar o governo durante a República é uma resposta a essa situação aqui do Tarquínio, a esse abuso de poder, a essa tentativa de modificar as estruturas de poder. Primeira coisa, vamos pensar na palavra república. Né? O que significa a palavra república? Ela vem do latim res publica, que significa coisa pública, governo de todos, ou né, governo dos cidadãos. E aí, obviamente, em Roma, quem é cidadão são os patrícios. Né? Quem tem direitos políticos são os patrícios. Os plebeus, não, os plebeus são aqueles que trabalham. Patrícios, donos das terras, plebeus, aqueles que trabalham. Por que uma república, a primeira república da história? Bem, a monarquia, né, a partir da experiência que eles tinham com a monarquia, via-se como um governo muito pessoal. Então, aquela pessoa tinha poder, não era o cargo que ela ocupava. Né? Aquilo que as terras pertenciam àquela pessoa e não ao rei, não ao cargo. Então, eles vão criar essa república. Então, por exemplo, né, hoje nós temos um presidente. E nós temos terrenos públicos. Então, a gente tem a gente tem a escola pública, a gente tem o posto de saúde, tudo isso. Pode mudar o presidente e tudo isso continua pertencendo ao Estado, pertence à população, né? Então, aqui não é
agora é o presidente X e tudo pertence a ele, ele faz o que ele quiser. Não, né? Isso pertence ao Estado e pertence à população. Então, esse é um grande legado, né? A República, então, é um grande legado romano. E aí, uma coisa bastante importante para deixar marcada é isso aqui, né? Apesar de chamar república, apesar de ser governo de todos, coisa pública, não é um governo popular, não é um governo que atendeu a todas as pessoas romanas. Esse todos são todos os cidadãos. Então, é um governo que vai atender os interesses da elite. Como é que vai funcionar o poder executivo em Roma? Eles vão criar as magistraturas, que são cargos públicos da administração. Aqui tem um esquema dessa estrutura. A maior magistratura são os cônsules. E aí uma coisa também bem importante é que a maioria dos cargos era exercida por mais de uma pessoa. Isso para evitar que houvesse concentração de poder. Então, quem comandava eram os cônsules, e não era um cônsule, eram dois. Eles comandavam o exército e coordenavam a vida pública. Mas aí a gente tem sei lá, tem alguém querendo atacar, um povo querendo atacar a gente, precisamos resolver isso rápido. Para evitar essa questão de um debate prolongado, porque se tem mais pessoas exercendo o mesmo cargo, com o mesmo nível de poder, isso exige um debate, uma negociação para se chegar a um consenso, foi criado os ditadores. Então, a ditadura era algo que poderia ocorrer em Roma quando os cônsules decidiam alguém para comandar durante 6 meses. E aí sim, ele teria poder praticamente absoluto, né? Mas era uma circunstância extraordinária, algo assim fora do comum, né? De 6 meses e poderia ser estendido a até 1 ano, né? Então, não é a mesma ditadura que nós temos hoje, mas a origem, a palavra vai se remontar a isso aqui, né? Quando alguém assume o poder e assume aí para ter de forma absoluta. Nós vamos ter os pretores da justiça, os censores, que vão cuidar tanto da censura moral, né, quanto do censo, de contar a população, ver a questão dos impostos. Nós temos os edis, os questores, que vão cuidar da parte financeira, e nós vamos ter o Senado. O Senado, sim, é o órgão máximo da República, composto por 300 membros, vai controlar a atuação desses magistrados todos, vai propor as leis, né, e vai ser formado pelos patrícios. Mais à frente, vai vir aqui uma nova Assembleia Popular, que é o tribunato da plebe, né? A tribuna da plebe. Só que isso foi uma conquista que os plebeus tiveram durante a República. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Indagação? Não? Então, eu vou seguir. Aqui eu coloquei mais alguns detalhes sobre o Senado, né?
O fim é o que controla tudo, né? Administração, finanças, assuntos militares, aqui o legislativo e o judiciário. Bem, pouco tempo depois, cerca de 50, 60 anos depois do início da República, né, os plebeus vão se revoltar diante dessa situação, desse governo, né, que é montado, que marginaliza a plebe, que deixa a plebe sem direitos políticos ainda, né, mais ainda. Então, lá na monarquia já não tinha, aí vem esse novo governo, essa nova estrutura de governo que ainda deixa os plebeus marginalizados e excluídos da política. Bem, esses plebeus vão criar uma espécie de consciência de classe e vão perceber a sua importância em Roma. Eles vão perceber simplesmente que Roma não funciona sem eles. Quem trabalha são os plebeus. Quem trabalha no campo são os plebeus. Quem trabalha na cidade são os plebeus. Os patrícios são apenas os donos das terras. Ou seja, se não tiver plebeu, Roma não funciona. Os plebeus estão lá na linha de frente do exército. Se eles deixarem de servir ao exército, quem vai morrer são os seus patrícios, não é? E isso vai ficando cada vez mais evidente. E aí nós temos a primeira greve, o grande movimento popular aí da história. Esses plebeus vão ameaçar se retirar da cidade de Roma e criar uma nova cidade ali no Monte Sagrado, né? Como eu falei, a cidade de Roma é cercada por montes, né? Isso também é um fator de proteção natural bastante importante. É claro que eles ameaçando sair, os patrícios vão perceber que eles precisam ceder de alguma forma, né? Eles precisam aí começar a incluir os plebeus na política. A primeira coisa que os plebeus vão conquistar é o tribunato da plebe, assembleia da plebe, aqui em latim, concilia plebe. Isso é muito interessante porque você vai ter 2 magistrados de origem plebeia que vai coordenar essa assembleia. E nessa assembleia, eles vão discutir as necessidades dos plebeus. Basicamente, a necessidade da população mais pobre, né, de Roma. E eles vão poder vetar o Senado. Então, se eu voltar aqui nesse esquema, o Senado composto só por patrícios que vão fazer as leis. Bem, se o Senado faz uma lei que contraria a vontade dos plebeus, os tribunos vão poder vetar essa lei, impedir, então, que ela entre em prática. Outra coisa importante que os tribunos vão poder fazer, né, vão ter como direitos, e isso vai ser importante lá para frente, é uma espécie de imunidade. Então, o que eles disserem, eles não vão poder ser punidos por isso. Eles vão poder proteger pessoas na sua casa sem que a casa seja invadida, né? Então, isso já é realmente um ganho muito grande de participação plebeia, mas ainda era uma sociedade muito desigual e essa luta continua. E aí a gente tem algumas outras conquistas muito importantes. A próxima conquista aí é a Lei das 12 Tábuas. Alguém já ouviu falar na Lei das 12 Tábuas? Como é que eram as leis em Roma? Como é que o Senado fazia as leis, votava as leis? Tudo oralmente, tudo pela fala.
E, obviamente, que já ouviram, né, de novo, assim como foi lá no Código de Hammurabi, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando as leis estão orais, né, você consegue manipulá-la, ela está muito mais aberta a interpretações variadas. E claro que isso sempre pesava para os plebeus, né? Nunca que a lei oral prevalecia ou beneficiava os plebeus, né? Eram sempre os patrícios. Então, quando essas leis são escritas, os plebeus vão ter uma segurança jurídica muito maior. Mais à frente, a gente tem a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Ser patrício com o tempo vai deixar de ser sinônimo de riqueza, assim como ser plebeu vai deixar de ser sinônimo de pobreza. Então, o casamento entre esses dois grupos vai se tornar cada vez mais interessante, né? Por isso também essa lei foi aprovada. Depois nós temos as leis licínias cêstias. Essa é muito importante, né? Porque vai determinar o fim da escravidão por dívida. Os plebeus vão ter aqui direito ao uso das terras públicas e aqueles cônsules, um deles precisará obrigatoriamente ser plebeu. Então, aqui os plebeus chegam praticamente ao topo da política, né? Só não vão fazer parte do Senado ainda. Depois, nós temos aqui o fato de que a Assembleia Plebeia ela vai passar a valer em todo o território romano. E a partir daí vem a ideia de plebiscito, tá? Das assembleias romanas que vem a ideia de plebiscito. Então, a República Romana é marcada, em essência, pelas lutas sociais e pela expansão. Eu não vou continuar aqui, a gente vai continuar essa parte na próxima aula, só vou dar nos comentários iniciais. Expansão romana. Quando Roma deixa de ser essa cidadezinha, esse pequeno território, e se transforma num grande império. Essa expansão vai alterar significativamente a estrutura social, política mais ou menos, mas principalmente social e econômica de Roma. Alguma dúvida aqui? Indagação, questão, angústia? Senão, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo.